E aí pessoal, tudo certo? Bom gente, quando falando de polígonos, né, que é o nosso novo assunto, o que é um polígono, gente? O polígono, ele é uma figura plana e fechada, tá? São figuras planas e fechadas compostas por segmentos de retas. Então sempre que eu tenho uma figura com retas, formando uma figura geométrica fechada e não aberta, eu tenho aí um polígono, certo? Se eu tenho uma figura, por exemplo, assim, uma figura, por exemplo, assim, aberta, como essa, eu não tenho um polígono aqui. Por quê? Porque ela não está fechada. Então, o polígono é uma figura geométrica fechada e plana, tá? Existem alguns elementos que compõem um polígono. Por exemplo, esse polígono aqui que eu chamo ele de cubo, certo? Cubo, ele é um polígono. Igual aquele cubo mágico que alguns de vocês já viram. Existem alguns elementos que formam um polígono. Como vocês podem ver, o cubo ele é uma figura geométrica fechada, tá? Ela é plana, ela está planificada em uma região e ela possui segmentos de retas, tá? Então é um polígono. Ele possui vértices, que são esses biquinhos aqui, tá? Ele possui também ângulos internos, que são os ângulos de dentro, igual a gente viu no conteúdo anterior de ângulos, como esse. Possui ângulos externos, igual essa volta aqui de fora, que é um ângulo, ângulos externo. Ele possui também uma face. O que é a face? É o lado. Por exemplo, se eu pegar essas quatro linhas que formam essa parte do cubo, então aqui será uma face. Vértice, ângulo interno, ângulo externo, face, que é o lado, vértice, que é o biquinho, e aresta, que é a linha que faz parte de um dos lados do cubo, como por exemplo aqui. Então eu tenho a aresta, que são as linhas, a vértice, que é o bico, e os ângulos internos e externos, e a face. Então esses são alguns dos componentes de uma figura chamada polígono, que aqui é um exemplo que existem vários. Temos esse outro aqui, o polígono, figura fechada, formado por retas, compõe ângulos, possui vértices, aresta, tá? Aqui o cubo está representado em 3 dimensões. E não polígonos, como eu já disse, as figuras abertas e as figuras formadas por curvas. Elas não são polígonos, porque os polígonos são compostos apenas por retas, tá? O nome poli, ele indica vários, e gonos indica lados. Então, polígonos é uma figura de vários lados. Então, se eu tenho uma figura curva como essas duas, elas não são polígonos, tá? Essa foi aí a primeira parte do assunto, pessoal.